tarde, estamos aqui para mais um Pod Café com Mãe. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Fabiana, mãe de Maria Vitória e Henrique. E Com certeza, estou eu também. E essa duplinha aqui, mais uma vez aí com vocês, mamães. Se você está aqui com a gente, se você está passando por aqui, então fica, porque hoje tem Pode Café com Mãe. E eu sou a Fernanda, mãe do Mateu, e temos com certeza sempre convidadas, e cada dia está ficando melhor, gente. pois é, Eu estou ficando muito convidadas de impressionada, peso. né? Estou sendo preparado para vocês. E hoje estamos aqui do meu lado. Por favor, pode se apresentar, fique à Isso, eu sou a vontade. Bebete, moro aqui em Socorro há uns 15 anos, mais ou menos. Eu sou de Olímpia, o lugar que eu nasci, mas quando fui fazer faculdade, fui para Brasília, depois São Paulo, e em São Paulo conheci o Fernando, e lá casei, tenho 2 filhos, o Pedro e o Daniel, e tenho 3 netos, o Anel, o Antônio e o João. Não pode esquecer de nenhum, hein? São tantos. Olha, E a minha primeira formação foi história. Trabalhei alguns anos como historiadora, depois fiz orientação em escola de ensino médio. E quando tive uma crise, eu procurei a psicanálise, fiz o meu processo psicanalítico e achei muito interessante. Aí decidi fazer a formação em psicanálise. que legal, né? Isso. E comecei a trabalhar em São Paulo. Só que é interessante porque a hora que você começa a atender, você vê que aquela pessoa individual que te buscou, né, que tinha questões, ela está inserida num contexto maior, que é o contexto familiar, dos avós, e aí eu senti necessidade de fazer uma outra formação no ITF, que é terapia familiar. Então, eu fiz a formação em terapia familiar, e na terapia familiar está incluso as famílias, mas também você atende casal, né, que estão ainda iniciando o processo familiar. Trabalhei alguns anos lá em São Paulo, mas eu tinha uma amiga que alugava uma casa aqui em Socorro. E pronto, bebeu água. Bebeu Isso. água. E quando eu vim, eu me lembrei de Olímpia, porque Olímpia é minha cidade, E eu, onde, ó, né? amo de paixão. Tem um Acredito. rio que atravessa a cidade. Quando eu cheguei em Socorro, eu falei, olha, tem um rio. E aquelas pontezinhas, eu falei, eu quero morar aqui. E aí a coisa foi, um amigo tinha um terreno, falou, olha, Bebete, tem um terreno super legal, arará. Aí começamos comprando a terra, né? Aí passa os anos, eu acabei alugando junto à casa com essa amiga, enquanto construía a casa. Num primeiro momento, eu trabalhava em São Paulo segunda, terça, quarta e quinta, e trabalhava aqui em Socorro sexta e sábado. Então, eu viajava toda semana. É difícil Aí essa fase, chegou uma hora que eu falei, não quero. né? Aí eu fui fazendo o desmame de São Paulo e vindo Fez para a Socorro. transição. E E também temos Rosa. Rosa Mara. Bom, eu estou em Socorro há 7 anos. Eu morava no interior de São Paulo também, mas assim, a minha vida foi desde novinha, 19 anos, comecei a trabalhar em multinacional, me formei na área administrativa, depois fiz uma pós na área de gestão de pessoas, mas era o meu mundo. Eu, na verdade, assim, eu sempre gostei da área da psicologia, mas não tive oportunidades na época e não segui isso. E continuei a minha vida, né? Trabalhei bastante, trabalhei em ótimas empresas lá onde eu morava. E aí até que as coisas vão acontecendo, você vai envelhecendo um pouco, você começa a dar valor em coisas que você não dava antes, você começa a querer uma vida mais tranquila. E o meu irmão morava aqui em Socorro já há muito tempo, então eu conheci, eu vinha para Socorro só passear. E aí ele me convidou para vir para cá trabalhar com ele. E eu estava saindo de uma empresa lá.
E aí eu e meu marido, assim, a gente veio no escuro. Vamos, Nossa, que vamos, e passo, hein? viemos. E aí, quando eu cheguei aqui em Socorro, aquela minha vontade de estudar psicologia, psicanálise, eu conheci aqui pessoas da área de psicanálise. E já entrei assim, de cara, é como se assim, eu tivesse que vir para cá para Para entrar você se nessa área. encontrar. E aí comecei a estudar, me formei, comecei a clinicar, e aí conheci a Bebete nesse meio tempo, e a gente olha para algumas coisas, né, que faz o mesmo sentido, e a gente resolveu começar esse trabalho agora com mulheres, e a gente está aqui, assim, legal. ansiosa para que esse trabalho dê bons frutos, a gente Sim. quer aprender muito também, porque é uma troca, É uma né? troca, né? Sempre é uma troca. E então, assim, a gente está super satisfeito em estar aqui com vocês também para a gente poder falar desse nosso projeto. Que Muito legal. bacana. Nossa, demais, Muito né? bom. Tô falando, você tá ficando chique. Tô ficando chique, vou ter que comprar taças. Ai, meu Deus, mas é muito bom, gente. Então, você vai fazer já sua passagem Se ou já vamos quiser, para já dica? vamos pra dica, porque Gente, nós... podcast bom tem que ter dica boa. A Fabi sempre traz. Não, mas antes, quero falar pra vocês. A dica que ela dá aqui, gente, você pensa que é só pra você? Não. Ela é pra mim também. Você acha que é? A dica que ela trouxe dos brinquedos Show, né? é show. Então, se você não assistiu episódios anteriores, Entra ela trouxe, lá. dá uma olhadinha lá nos episódios anteriores, onde ela fala da questão dos brinquedos, que quando você disponibiliza tudo para a criança não valoriza nada daquilo. Meu filho criou rotina. Mamãe, eu quero pegar brinquedo no baú. Uhum. Ele abre, E ele, valor, né? ele Porque brinca, o tempinho, tá, ficou show, arrasou. Nota 10. então, bora lá. Mas hoje o que eu vou estar falando é uma coisa assim que eu vou dar uma dica, mas elas vão poder falar muito mais a fundo, porque eu só vou dar uma pinceladinha. Nós estamos aí nessa fase agora, aqui recém-lançado, Divertidamente, o filme. Ah, é Muito. bom. E, gente, que delícia. Eu já assisti muitas vezes o primeiro com a minha filha e agora veio, levei ela no cinema, todo, levei ela e mais uns 20 ou poucos amigos. Ela tem muita coragem, gente. Mas foi muito gostoso. Então, eu vou falar a respeito do medo. Medo. Crianças com medo, gente. Eu vou dar uma copiadinha aqui para eu não fugir. A criança, quando está com medo, diminui a autoconfiança dela. E quando gera isso, a criança começa a duvidar das suas habilidades e olha só o resultado, começa a evitar tarefas com dificuldades maiores. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção dentro de casa. Eu não compartilho desse tipo de educação, sabe? De sempre colocar um medo lá para cortar a criança. Não faz isso, porque vai. Eu não compartilho dessa Vou dar um educação. exemplo. Se você ficar chorando aí, o boi vai vir te pegar. Nem é, viu? Depois você vai pagar o preço do boi. É, Foi uma vez. O filho dela teve várias noites de deixar a mamãe sem dormir de medo do boi. É que a gente não é perfeito, né? Não, estamos numa isso escola. aí. A gente Tentando vai se... acertar, né? Isso, Tá a sempre gente... tentando acertar. E o importante é se permitir aprender. É abertura, né? É isso aí. Então, vamos para a sua leitura Podemos? de hoje, para a Vamos. gente... Porque a gente sempre fala, né? Porque assim, claro, nós temos muitas pessoas qualificadas que Deus capacita, que está ali empenhando para te ajudar. Mas nós temos também um manual, um grande manual com histórias que já aconteceram, com situações onde nós podemos tirar de exemplo para a nossa vida. Eu vou só. Esqueci. Era isso. É melhor colocar. Deixa eu pronto aí. São situações que a gente pode tirar de exemplo para a nossa vida, né? Porque assim, cada dificuldade ele tem um dia que a gente não vai saber como lidar. E muitas mulheres passam por isso. De estar naquele dia achando que não tem mais jeito, não tem mais saída. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, que é a história de Ruth. Ruth e Noemi, muitas conhecem. Para quem não conhece, se você tiver e puder,
celular, o que você tiver em casa, pegue a sua Bíblia e vamos lá para o livro de Ruth, no capítulo 1. Não vou ler a história toda, tá? Vou só pincelar aqui para vocês entenderem. Então, havia uma mulher, né, a Noemi, ela era casada, tinha filhos, teve seus filhos casados com as suas noras, e uma nora dela era a Ruth. Então, o que que ela fez? Ela, infelizmente, perdeu toda essa estabilidade. Né? Porque a professora vai poder falar melhor. Porque, historicamente, nesta época, as mulheres dependiam 100% dos seus maridos, que eram totalmente seus provedores. E quando isso acontecia, então ela não perdeu só o marido para ter o sustento do filho. Ela teve ali várias situações que a gente sabe que, poxa, Perdeu além todo de o perder o marido, alicerce. perdeu todo o seu alicerce. E os filhos? Ninguém está preparado para perder os filhos, né? É uma situação muito difícil. E muitas mulheres nem conseguem se recuperar, às vezes, disso, né? Então, nessa situação, ficou ela com as noras. Então, eram 3 viúvas, que elas iam depender de quem? Somente Praticamente, ela não tinha ninguém Sim. que dependia. Quem poderia Somente sustentar delas, eram os né? sacerdotes, né? A igreja, né? Que poderia sustentar. Mas para elas não enxergavam dessa forma. Então, o que que ali no versículo 8, Fabi, lê para nós? Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então, aqui a gente dá para ver que as noras eram noras boas, né? Elas foram boas para os filhos dela. E aqui no 9, o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma à casa de seu novo marido. Porque era a esperança que ela tinha das noras conseguir ter uma vida, porque ela ainda era jovem e ela já não tinha mais idade, nem para se casar, nem para ter filhos. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Porque a Noemi, né, era uma mulher do povo de Deus e as noras, elas eram de outros povos, né? Então, a Noemi queria voltar para o seu povo para ter uma chance ali de conseguir se sustentar. Continua para gente, Fabi, no 11. Porém, Noemi disse: Tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por. Pera lá, gente. Para que vos fossem por maridos. Que ela está questionando, né? Porque ela fala assim, eu tenho mais filhos no meu ventre para te dar de marido? Ela não tinha essa condição nesse momento. Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenham esperança, ou ainda que casasse esta noite, teria filhos? Não teria. Será que vocês iriam esperar até que eles viessem crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. Então ela queria, nesse momento, dar chance para as noras delas Se reconstruir, se exatamente, refazer, conseguir ter uma vida e não morrer de fome, porque praticamente esse seria o destino dela. Ela ia embora, mas ela não sabia nada e ela não enxergava nenhuma saída nesse momento. E às vezes você, mãe, sem rede de apoio nenhuma, você está passando por um momento que você acha que não vai ter saída. Você está ali com as suas filhas, com os seus filhos, e você não está enxergando o momento, né, algo para conseguir te sustentar. E nessa situação, a Ruth, ela abraça a Noemi e ela fala, não, nós vamos com a senhora. Sim. E assim elas fizeram. E podemos ver que nos dias de hoje podemos ter essas possibilidades, Sim. né? Então, Não só de se morte, abrir, né, mas de muitas. apenas abrir o coração, estar disposto, né? Não Sim. precisa sair falando de todos os seus problemas, mas pode se abrir de alguma Exatamente. forma que consiga ajuda, né? E aí o que elas fizeram? Elas foram. E as noras conseguiram se casar. Então, elas tiveram uma Mesmo saída. não abandonando. Porque assim, normalmente, o que você vai fazer com sua sogra?
Se eu largar, eu vambora, que eu não Cada um tenho cuida da como, sua né? vida. Exatamente. Mas elas foram e elas tiveram sucesso. E elas conseguiram se manter, conseguiu manter a Noemi. E Deus deu uma outra história para elas. Só que assim, trazendo para a gente hoje, quantas pessoas, quantas profissionais que Deus prepara para Pra ajudar, acolher. para acolher, para trazer um trabalho, né, maravilhoso, e a gente acaba achando que não tem saída, sendo que está ali na nossa frente. Né? Basta a gente Tem dar só um acesso. primeiro passo. Né? Eu acho que é muito o projeto que eu enxerguei de vocês. Que eu penso que a dificuldade, às vezes, é a pessoa se sentir sozinha, isolada e não ter a coragem de procurar ajuda, né? O primeiro passo é você procurar ajuda. Eu estou enfrentando uma situação e eu quero ser ajudada, né? Então, essa ajuda pode vir de lugares variados, né? E de diversas formas também, né, Bebete? Porque às vezes a gente falar como ajuda, às vezes é uma conversa, né? Igual que a gente está fazendo aqui. Pode chegar uma pessoa que ela esteja, né, sem um norte, aí ela Sim. escuta alguma palavra e aquilo, poxa vida, olha, eu não havia observado, não havia prestado atenção nisso, porque às vezes o problema é tamanho na cabeça que não consegue ver, né? Mas aí, o que vocês podem falar? Porque assim, quando eu vi o projeto, eu achei maravilhoso. Vocês podem contar um pouquinho sobre ele? Porque assim, ele realmente é esse apoio, né? É esse suporte que eu acredito que as mulheres podem chegar até vocês, Sim. podem ter essa ajuda, né? A ideia do projeto, a gente estava conversando uma vez, assim, foi na época que tinha acontecido algum caso de violência grave Isso. em Socorro contra a mulher. E assim, a gente pensou a princípio em trabalhar, em tentar trabalhar com um grupo de mulheres vítimas, né, de violência. Mas assim, a gente tem essa noção de que é muito difícil, envolve muitas coisas, tanto para a própria mulher procurar, né? E outras coisas, você tem que estar apoiada por órgãos, né? Você tem que, não é só chegar Sim. e montar o grupo. Então aí a gente, não vou nem falar que deu um passo atrás, a gente deu um passo para o lado e pensou em trabalhar com mulheres, assim, né? Um grupo de mulheres que queira, que tenha problemas e que esteja precisando de ajuda e queiram se abrir junto com outras mulheres, né? Essa história que você trouxe, né, Fernanda? É assim, isso vale para homens e mulheres, mas, né, no caso a gente está falando de Sim. mulheres. A gente vê muito hoje na sociedade, assim, as mulheres muitas vezes elas não se apoiam, né? A gente até ouve falar assim, se as mulheres fossem unidas, elas já tinham dominado o mundo. É verdade. Porque a gente sabe da força da verdade. mulher, né? Sim. E as mulheres, infelizmente, passam um bom tempo da vida competindo, não ajuda, né? É interessante isso, não é? Sim, e quando a gente percebe que assim, que a gente juntas, a gente fica ainda mais forte, então assim, é acreditar mesmo que a outra vai te ajudar, que ela está ali, ela não está ouvindo o seu problema para falar para o outro ou Para fofocar, né? para fazer fofoca ou para te diminuir, mas acreditar porque assim, todas nós temos as nossas questões, todas nós temos os nossos problemas. E quando você encontra assim apoio, né? Isso fortalece, igual a Fabiana falou, né? Às vezes você está num problema e você está tão assim consumido por aquele problema que você não consegue ver saída, você não consegue olhar além daquele problema, né? Você está ali. E aí vem alguém de fora e de repente fala assim, você já pensou isso? Assim, literalmente é num ponto de vista diferente, porque você está ali, vem alguém que está num outro ponto, Um ele outro vai ângulo, enxergar diferente. Então, assim, e aí a nossa ideia é de trazer esse grupo de mulheres para falar delas, para falar. E uma ouvir a outra também. Sim. Porque não é só falar, é ouvir também. E às vezes uma coisa que você pensa que você não sabe lidar com aquilo, e realmente às vezes é difícil, você ouve uma outra colega falando de algo parecido. E
como ela lidou. Então, assim, ela vai te ajudar e você vai ajudar. Então, é um grupo para falar e também para ouvir. Tem uma coisa que sempre falam, que eu já ouvi muitas vezes, falando que você ajudar no problema dos outros é muito mais fácil do que você resolver o seu. Porque muitas vezes o emocional não entra, né? E vocês chegaram a fazer uma análise em relação a isso? O porquê das mulheres ser assim? Será que vem de uma consequência de um passado, alguma coisa aí que pesa? Por que das mulheres não, né, Então, não dá assim, essa abertura, isso. essa confiança? Quer dizer, tem o tempo da leitura aí bíblica, né, que é um tempo bem anterior, Uhum. mas até mais recentemente, a questão das mulheres é que elas sempre foram relegadas a cidadãos de segunda classe. Então, ela não tinha autonomia, ela não poderia comprar uma propriedade, Sim. ela teria roupas específicas, né? Até o século XIX, mulher não usava calça Logo comprida, ali, logo né? ali. Exato. Então, eu penso que a coisa que é importante, que a Rosa traz, assim, que na medida que as mulheres vão se identificando e vendo que elas têm questões comuns, essa coisa isolada, sozinha, desaparece, que ela fala, olha, então isso que eu imaginava que era uma coisa que só acontecia comigo, a colega trouxe, olha, e ela soube lidar, olha que coisa boa. Quer dizer, eu penso que no coletivo a gente consegue resolver as coisas de forma mais tranquila, mais. Acaba que não se torna, como é que eles falam, tempestade no copo d'água. Isso. A gente acha que é uma coisa Tão terrível e que só está acontecendo com a gente, e daí É. a gente vê que não. E isso que a Rosa traz de falar, que a hora que a gente está, eu digo assim, a gente está no olho do furacão. Então, no olho do furacão, você só vê labaredas e tal. A hora que passa é que você tem uma distância para poder olhar e falar, olha, não é tão difícil, né? Então, Tão minha irmã que terrível. fala assim, ela sempre fala pra mim, por que não falou? É a nossa pegadinha. Depois que passa todo o problema, eu chego, nossa, sabe o que aconteceu comigo? Isso, isso, isso. Ela fala, mas por que você não falou? Porque ela já ia resolver de um jeito Sim. diferente. É interessante isso, né? E quando assim, que a Rosa levantou, que ela pensava com uma amiga em fazer. Barará. Aí passou um tempo e aí eu vim acompanhando e vendo como a questão da violência contra as mulheres, mas aí violência mesmo, né? Sim. Como estava uma coisa meio epidêmica, Fora, né? né? Mas posso, desculpa te cortar? Porque assim, eu acho que quando a gente fala de violência, hoje em dia, a gente não enxerga a violência só como o ato, né, da agressão. Sim, Porque tem muitas mulheres que, infelizmente, ainda vivem uma violência que, por exemplo, eu não tenho poder financeiro. Aí Mas usam isso para poder Uhum. me manter ali. É o assédio financeiro, né? isso. Mas, ao mesmo tempo, na clínica aparecem mulheres financeiramente independentes e completamente submissas psicologicamente. psicologicamente aos Gente, eu maridos. conheço, e aí é pesado. Então, por isso que eu digo que tem alguma coisa que vai além. É evidente que quando você depende economicamente, você fala, eu vou Sim. sair para onde? Vou fazer então, o quê? Barará. com filho, Mas, muitas coisas. exato, mas o buraco é mais embaixo. Tem uma questão dentro da psicanálise que é assim, né? Quando a gente é criança, a gente tem a mãe, o pai e o cuidador, né? Sim. Aquela pessoa, ela vai nos colocar no mundo como indivíduo. E é isso que nossa mãe, normalmente é a mãe que faz, né? Mas pode ser qualquer pessoa. E assim, e conforme essa mãe vai nos colocando no mundo, ela vai ensinando a gente a viver e vai falando pra gente o que a gente é capaz, o que a gente não é capaz, e a gente vai se formando como indivíduo. E muitas vezes na nossa vida adulta, a gente se apega a alguém e essa pessoa, porque assim, a nossa relação lá com a nossa mãe é de dependência durante um tempo e de amor, né? Sim. E aí quando a gente está numa certa fase adulta,
a gente se envolve nessa relação novamente de amor com alguém. E aí essa pessoa, ela tem o poder, muitas vezes sem saber disso, na verdade eu acho que ela não é consciente, de também nos colocar como indivíduos. Então, se a mulher, ela está num relacionamento onde o homem vai falar para ela que você não é nada, você não tem capacidade, e assim, ela ama aquele homem. Então, é muito provável que ela vai acreditar no que ele está falando. E ele vai diminuindo ela, diminuindo ela. Assim como ela se entregou àquele amor na infância, ela se entrega a esse amor e, e essa Começa a pessoa que está do E acreditar, lado né? essa dela vai. violência é uma É violência uma muito violência. maior do que a violência. Quer dizer, não tem jeito de Não se comparar. coloca, né? É, Exato, porque é um outro tipo de violência, mas que também massacra, Mas eu né? acho mais pesado do que uma agressão assim física, vamos dizer assim, porque o psicológico pode virar para uma vida toda e ela nem se enxergar, nem ver, aí vem uma série de outras doenças, desenvolve doenças, Psicossomáticas, né? enfim, eu acho que vai além. Porque a pessoa ali, quando sofre as agressões, lógico que também tem outras questões que vai longe, mas ela não consegue conviver muito tempo, né? E eu acho assim, não começa pela física, né? Eu uhum. acredito que Isso. tem um começo, mas nunca é. Porque Uhum. assim, meu marido fala que eu sou meio psicopata. Que eu gosto de Oh, assistir séries, coisas de alerta, sabe? Uhum. De identificar, não, aquele ali é o culpado, pode ir atrás dele. Então, e você pode ver que é sempre uma réplica, né? É uma coisa que começa sutil, que parece que ele vai testando até onde que aquela mulher permite. E aí, aí vem o primeiro tapa, né? E aí É, vem, sim. ai, não, desculpa, ai, cara, se É. fosse comigo. E esse assédio moral, ele é terrível porque, assim, a mulher, ela acredita naquilo que o homem está falando. é. Então, não, mas realmente eu não presto, eu sou inútil, eu não consigo. Então, assim, ela não tem força para sair dali. A violência física é terrível, mas, assim, ela é visível. E essa outra violência não é. É. Então, se a mulher leva um tapa do marido, de um homem, ela sabe que aquilo é errado. Mas se ele vai ali durante anos falando para ela, você não é capaz, você não consegue, a hora que ela vê, ela já não acredita mais nela e não sabe como que aquilo aconteceu. Ela simplesmente Uhum. aceitou e está ali. Como é que eu vou falar para alguém Nem que, sabe que o eu que sofro faz, isso, né? mas realmente eu acho que realmente A culpa é eu minha. sou fraca mesmo, eu não tenho capacidade de me manter sozinha, de cuidar dos meus filhos sozinha. E E agora, ai, se a mãe falou uma coisa dessa na é infância, isso que eu ia falar agora. só Tipo assim, e reafirmou. para as mães é muito importante porque pode ser isso que elas estão fazendo com os filhos. Ou ela pode estar incentivando um filho a ser um agressor, ou ela pode estar incentivando uma filha ou um filho a totalmente se anular. Fica mais fácil para os predadores, né? Sem Fica estar mais ali fácil. com Então, muito cuidado com o que a gente fala, sendo Isso. mãe, né? Eu tomo É, muito o cuidado. sim. cuidador, né? E essa É. questão, né, da gente trabalhar em grupo, ou mesmo a análise pessoal, né, Uhum. individual, muitas vezes você está sofrendo ali, você tem problemas reais, mas você não tem a capacidade de entender, não é capacidade, mas assim, você não está pronta para entender de onde vem. Aí quando você começa a falar, você se ouvindo, você começa a entender melhor. E a outra pessoa, o profissional que está junto, ele vai tentar te ajudar a você mesma descobrir por que você aceita certo tipo de coisa. Você está nisso, o que que vamos dizer assim que a gente usa muito na psicanálise, né? É um ganho secundário, né? Às vezes você não percebe, mas você está passando por um problema sério que você já poderia até ter saído dali, mas isso daqui eu consigo isso também, eu consigo aquilo. Então, tem algumas partes que a gente precisa entender o que realmente está acontecendo. E se você não falar, você não tiver pessoas para te ouvir, às vezes você não consegue entender. E aquilo ali vai virando uma bola de neve, uma E bola é de neve. interessante isso que a Rosa traz do ganho secundário, que muitas vezes a doença
é um ganho secundário, por exemplo. Eu estou doente, então quando eu estou doente, ou a minha mãe, ou o meu marido, ou o meu filho, eles falam, você quer comer alguma coisa? Olha, não sei. Então eu tenho uma atenção Entendi. que quando eu estou saudável não tenho. Então, às vezes, a doença, quando é muito repetitiva, é interessante você ter alguém junto Investigar. para poder te ajudar, porque é um ganho secundário. E aparentemente, assim, eu estou doente, Eu já conheci gente eu assim. estou doente. Vive doente. É comum, é comum. Então, é um ganho secundário, quer dizer, eu estou doente e aí, olha, né? Mas eu acho que é legal também vocês falarem pra gente, porque assim, eu na minha pouco conhecimento, a psicanálise. Porque, vamos falar o ditado popular. Psicanálise, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, tudo entra no tratamento de pessoas loucas. Vamos falar o que os outros falam, né? E não tem nada a ver. Não, Né? é que eu não sei, talvez vocês até saibam, né? Porque isso daí gerou em um determinado momento, Isso né? foi um. E agora a gente está num outro. Sim, Eu tenho a mas impressão as que essa pessoas coisa têm de achar que preconceito. além de ser um preconceito ou uma ignorância, né? Porque a pessoa Sim. Acho que é uma ignora, ignorância no sentido disso, de ignorar, de né? ignorar, porque, Uhum. quer dizer, louco, o que é a loucura, né? A loucura é relativa. Exato, né? Depende do ponto de vista. Exato. De médico e louco, todo mundo Tem tem um um. pouco, né? O que vão falar de mim? Vão falar que eu tô. O Então, pessoal faz isso, a gente mas vê que toda o vez pessoal que faz isso, porque você não tem entendimento. dá passos e age um pouquinho que está fora do conceito do outro, você está Isso. louco. Se você não está fazendo aquilo que é o esperado do meu Para ponto mim. de vista, você Nossa. está louca. Mas é que é legal a gente trazer essa parte da psicanálise para vocês poderem até falar para as mães da importância do porquê fazer, né? O que é. Eu acho que é interessante a gente trazer isso também, né? Que assim, eu acho que o que a Fê quer colocar é assim, existe a psicanálise, o psicólogo, as linhas, e o que cada um, né, é a mesma coisa, não é? Qual que é as diferenças? Então, assim, as diferenças eu vou falar da psicanálise, Sim, claro. que é onde, né, eu domino mais. Assim, o que é que a psicanálise traz de novo? Que o Freud mostra que nós não somos só a nossa mente consciente, que a gente tem uma coisa chamada inconsciente e que muitas vezes a nossa ação tem a ver com o nosso inconsciente e não com o nosso consciente. Então, quando ele traz essa questão, é uma coisa É uma extraordinária, revolução, né? uma revolução mesmo, porque achava-se que a gente era aqui a nossa mente racional, consciente, acordada, né? Sim. Então ele vai Camadas. mostrando que tem As camadas, né? Eu gosto de exemplificar que a psicanálise ela trabalha como se fosse a cebola. Você tem aquela casquinha vermelha, depois você tem aquela mais grossinha, depois você vai, né? A psicanálise procura entrar de forma mais profunda, porque muitas vezes as nossas questões que estão aqui na superfície, elas estão ligadas a uma questão lá muito anterior ainda da nossa infância, da nossa relação com a A gente mamãe. comentou isso no último podcast, as relações intrauterinas. Como nós aqui, com o nosso raciocínio, vamos chegar a alguma Não dá. solução? E às vezes você traz coisas porque você é filha da mãe e do pai. Só que a mãe também é filha de uma mãe e de um pai. Então, é muito interessante e importante você sempre enxergar essa trigeração, porque você não é eu apareci aqui, não, eu apareci aqui, mas tem a minha mãe, o meu pai, a minha avó, o avô de um lado, avô de outro.
Então, eu acredito que a psicanálise, o que ela se propõe, é fazer esse mergulho e não é aconselhando, é mais perguntando, né, Rosa? Assim, Investigando. isso, e fazendo perguntas, porque às Sim. vezes a pessoa fala alguma coisa e você levanta alguma coisa daquilo que ela falou, porque na realidade o processo analítico é você conhecer o seu funcionamento. E trazer para o Isso. inconsciente. Saber os seus mecanismos. Não é assim, eu vou curar essa pessoa. Não, ninguém tem essa pretensão. Porque não é certo e errado, né? É uma Isso, forma de exato. como fica Até para melhor. você se entender no mundo melhor, né? Olha, então, em determinadas situações, eu reajo assim. Então, isso eu já descobri. Então, quando eu tiver numa situação semelhante, eu já vou ter, racionalmente, eu vou me lembrar que diante dessa situação eu sempre reajo daquela forma. Mas agora eu vou tentar não repetir isso, que a neurose é a repetição. Aonde a gente repete com o marido, com o patrão, com o filho, é a E a neurose. geração vai repetindo. E assim vamos. Isso, Rosa. Não, eu ia fazer só um comentário curto assim sobre, né, vocês comentaram sobre a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria. Assim, um resumo, né, a psicanálise a Bebete trouxe para gente, né, é essa investigação do inconsciente, um resumo bem resumido. E assim, a psiquiatria, o psiquiatra, ele é formado em medicina. Né? Então, ele tem que fazer medicina e especialização em psiquiatria. E ele recomenda remédios, é ele que prescreve, né, os medicamentos. O psicólogo e o psicanalista não prescrevem. Né? Então, muitas vezes a pessoa faz uma terapia com o psicanalista, mas junto com o psiquiatra, quando ela precisa de algum medicamento. E o psicólogo, ele trabalha, assim, eu não sou psicólogo, não sou formada em psicologia, mas assim, eu sei que ele trabalha mais na questão comportamental, que é diferente da psicanálise. Porque o psicanalista não vai falar, por exemplo, você chega, a pessoa chega e fala assim, eu tenho vergonha de ir nas festas da casa do meu tio, porque tem muita gente. O psicólogo ele vai ajudar a enfrentar essa vergonha. Se você for assim, se você for com uma companhia assim, ele vai ajudar. Os dois juntos ali vão descobrir um jeito de ir. O psicanalista, ele vai falar, onde mais você sente vergonha de ir? Então, assim, vão ser perguntas. E a própria pessoa vai descobrindo De onde se tudo der vem certo, de onde essa vem aquela vergonha. insegurança? Por que eu tenho vergonha quando tem muita gente? Isso. E a psicanálise ela acaba legal. sendo assim um percurso mais longo, porque é um autoconhecimento profundo mesmo, né? E aí tem gente que fala assim, mas o que é melhor? Não tem melhor, né? O que você está buscando? O que você quer? Eu quero resolver esse meu problema de falar em público, só isso. Então, é provável que um psicólogo ajude, né? Mas se você quer algo profundo, não adianta fugir. Eu posso falar que a minha jornada aí para estar aqui hoje, a Bebete fez parte lá do começo, um pouquinho, quando eu resolvi mexer e falar assim, que conflitos são esses? Até quando vou ficar? Por que ajo assim? Por que faço isso? A busca é por aqui. E uma coisa assim, só também para o psicólogo, ele às vezes dentro da psicologia, ele escolhe a psicanálise. Então tem muito psicólogo que trabalha com a psicanálise. Então ele vai Isso, faz a trabalhar. formação em psicanálise. É. E outra coisa do psiquiatra, né, que a Rosa explicou, que ele que pode medicar. E a questão da medicação é uma questão muito delicada, né? Porque acabou acontecendo que os médicos não psiquiatras, eles prescrevem também medicações faixa preta. Que alteram o Que alteram comportamento. essa, porque todo remédio
psiquiátrico, ele é uma coisa que vai alterar quimicamente a sua mente, o seu cérebro. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Sim. Fora pesquisas que foram feitas, que descobriram que mães grávidas que tomaram determinadas medicações, os filhos nasceram com questões ligadas ao rim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a medicação. Não é, condenar de jeito nenhum. Eu Mas acho que tem caminhos para você exato, chegar a dar isso, esse que é resultado. exato. A medicação muitas vezes ajuda porque a pessoa está num buraco negro no fundo do poço, então para Ajuda a pegar poder um ajudar, fôlego. exato, né? Mas um Exatamente. bom psiquiatra, ele sempre diz, olha, eu estou prescrevendo essa medicação, mas você tem que fazer uma terapia, né? Acompanha. Para falar, para poder se ouvir, né? É, Para se entender no mundo. acho que legal. É. Não, isso daí é Então, maravilhoso. seguinte, vamos falar um pouquinho a Do respeito do projeto em si. Sim. Onde as pessoas podem encontrar vocês? De que forma que podem encontrar vocês? Né? Para que elas possam sentir esse apoio. Eu lembro que você me mandou, tem um nome o projeto, né? Não, vocês não têm, colocaram um nome no projeto, ele vai ser direcionado. Não tem um nome. Tá. Não. É apoio a mulheres. É uma ele não tem um nome. conversa com as mulheres, quaisquer mulheres, É. né? Você quer falar do CRAS, tá? A gente pensou em levar esse projeto, né, para o CRAS, para poder atender mulheres da comunidade. Qualquer mulher, não tem nenhuma camada social, qualquer mulher pode participar. Então, assim, a inscrição é feita no CRAS. Se a pessoa já faz parte do cadastro único do governo, é só ela se inscrever. Se ela não faz, ela faz esse cadastro na hora e pode participar de qualquer projeto do CRAS. O CRAS está ligado à Secretaria do Bem-Estar Social. Ele fica na rua, como que chama? O CRAS fica na João Leonardelli. Isso. Isso. Mas E atrás, que é a rua Barão de Bitinga. isso, que é onde tem o CREAS. A É prefeitura um gosta junto de com o outro, siglas. um junto com o outro. Isso, Mas as inscrições são feitas ali na João Leonardelli. É aquela rua que vem, né, que você entra pela cidade, seguindo ela, você vai sair lá no Posto Cowboy, na Santa, é aquela rua ali, onde faz a inscrição. E aí tem período, tem horário, como que funciona essa parte? Isso. Os atendimentos Sim. sempre às quartas-feiras, Às às 14 horas. É para mulheres acima de 18 anos, né? Porque existe o grupo lá para adolescente também. E a gente para coloca. idosos. Já tem vários grupos. Isso. E a gente coloca como mulheres qualquer pessoa que se sente mulher. Então a gente não exclui a pessoa que nasceu no corpo de homem, mas ela é uma mulher. Sim. Então é aberto para ela também. Sim. Tá? Ela se identifica. Ela se identifica como mulher. É transgênero, né? Ai, não sei o nome. É, Hoje em dia tem muitos nomes. transgênero. Então, assim, o projeto é aberto para todas as mulheres participarem. E quando a gente conversou, a gente pensou num primeiro momento, né, Rosa, que seria a questão da violência e tal. Mas aí, quando a gente chegou para conversar, a gente descobriu que no CREAS tem um grupo que cuida da violência contra as mulheres. Específico já. Específico, Mas exato. achei muito legal, porque daí, quando vocês, como é aberto para vários tipos, né, de situações, eu acho que fica até mais interessante, né, para o acesso. E talvez até assim, bom, eu vou, mas eu não preciso de me identificar que eu sofro violência, né? Porque tem questões aí. Quer ser uma ouvinte. Exato. E se aparecer no grupo da gente essa questão, a gente fala, olha, tem um grupo específico que a gente direciona para ele. Legal. E o grupo também, né, de terapia, é interessante porque às vezes tem a pessoa que ela tem desejo de fazer terapia, mas ela, por algum motivo, ela tem dificuldade de chegar, de falar, sentar com uma pessoa. E um grupo, ela vai aprender a falar um pouco dela.
E aí, futuramente, se ela tiver interesse em fazer uma terapia individual, ela procura um profissional, porque eu acho que o grupo ele dá essa abertura, né? Isso. Ela pode começar ouvindo primeiro, Começa né? E daí ouvindo, até sim. Até para alguma coisa que ela imagina, né? Porque a gente, quando não conhece, a gente imagina, fantasia. Uhum. E a hora que ela está na coisa real, ela fala, nossa, olha que interessante, né? Ela falou uma coisa, trouxe uma questão, a gente discutiu, né? Vai desmistificando a questão, né? Então, eu acho que é uma forma mais interessante E não o ter trabalho medo coletivo. e não ter medo de falar, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tem medo de se expor mesmo, né? Ela não quer falar de certos problemas, mas assim, se dá a oportunidade de estar num grupo e de vivenciar isso com outras pessoas, ver como funciona, o momento que ela estiver pronta para falar, ela vai falar, ou ela vai, primeiro ela vai ouvir. Então, assim, se permitir mesmo Sim. participar de um grupo, né? Não é para chegar lá e se ela não quiser, né? E falar dela, se no primeiro dia, no segundo, no terceiro ela quiser só ouvir, ela vai só ouvir. Entendi. Legal. Também é uma coisa assim que para pensar, né? Vamos lá para ver como é. Leva uma questão aleatória. Você não precisa falar, olha, eu sou, eu faço, né? Aham. Traz a questão e Porque numa situação assim, como se, né? E aí vai Como a gente trazendo, diz, vai né? buscando. Hipoteticamente. Sim, ou fala assim, ó, eu tenho uma amiga, ou isso. eu tenho Não, mas uma. Conhecida. E às vezes, por que não? Coloca lá, amiga, se tá muito sem coragem, manda amiga. Manda Tem amiga, um rapaz isso. que está no banho que ele expôs, né, uma situação dele, pessoal, que era um problema de saúde. E aí achei muito legal a frase que ele falou assim, quando a gente compartilha uma dor, a gente está diluindo ela. Sim. Então, né, a dor compartilhada ela é diluída, então fica mais leve. Eu costumo falar isso, quando você está com peso nas suas costas, você fala para alguém, é como se você dividisse o peso. Isso. Mas você não passa para o outro, só que o seu diminui. Né? Você não passou para o outro, mas o seu diminuiu. Exatamente. Falar, E também né? saber que ali não tem uma situação que o problema que ela está vivendo, eu não vou menosprezar. Porque é um grupo já pronto, preparado para isso, né? Para ouvir, porque às vezes o problema da frescura, não tem? As pessoas que falam. Você está falando com pessoas que estão preparadas para ouvir. Sim. Né? Você está falando para qualquer pessoa E também. qualquer dor é importante, né? Então, Eu lembro que teve uma época que eu trabalhei no CVV, o Centro de Valorização da Vida. Eu lembro que no treinamento que a gente fez, a pessoa que deu o treinamento falou assim, que é por atendimento telefônico, né? A pessoa liga e tem um suporte. E eu lembro que ele falou assim, se alguém ligar e falar tá muito triste, que não sabe o que fazer mais porque o passarinho dele morreu, aceita a dor dele. Ai, Porque gente, isso é a tão dor importante. dele. isso, É a exatamente. dor dele. Você Quem não somos sabe nós quem para somos julgar nós. que essa dor é menor ou é maior? Sim. Né? E hoje é tão comum, né, gente? Você chega assim, você fala assim, ai, Fabiana, eu tô com uma dor de cabeça. A Fabiana disse, nossa, eu tô há 3 dias com dor de cabeça. Então, assim, Você não as sabe, pessoas não menina, escutam vivo. mais, não é? As pessoas não escutam. Então, assim, aí você pensa assim, você vai se fechando com seus problemas ali, né? E aí a nossa proposta é essa, é ouvir, né? Ouvir. Por mais que alguém ache que, mas esse meu problema é tão Tão pequeno, pequeno, dos problemas tão grandes, É, mas para você não é, aham. né? É isso que é Para importante, você é uma pensar, questão que você precisa sim, pensar sobre sim, ela. E exatamente, é o não falar para as vezes pessoas erradas. Porque a é, gente só pode falar o que a gente tem, né? E às vezes você fala com uma pessoa que está passando por algo, né, difícil também, e aí ela acaba Ou a te própria, né? A aprofundando. gente nunca sabe o que tem lá no cofrinho do ombro que vai compartilhar. De repente você vai compartilhar com alguém e vai te piorar em vez de te melhorar, né? Mas Exatamente. Mas enfim. muito legal. Gente, mas eu vou parabenizar pela iniciativa, né? Por fazer isso pelas nossas mulheres, né? Independentes. Gente, nós estamos na cidade de Socorro, interior, né? Então vocês vão ver aí este
podcast em algum momento. Então, é um projeto, porém, né, elas atendem, vão deixar aqui os seus contatos Sim. e para que busquem e possam auxiliar aí. E parabéns, gente. Obrigada. Que seja de E muito eu espero sucesso. que um dia a gente volta falando dos resultados, Sim, trazendo claro. como as Muito coisas estão legal. acontecendo, Isso. né? E é um convite mesmo, assim, para as mulheres, né, que possam se permitir falar, né? Falar de si e falar o que você quer falar, né? Isso. Sim, com certeza. Bom, para você que ficou aí com a gente, tomando um cafezinho da tarde, e largou essa novela que sempre só repete. Bom, espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. Compartilha com aquela mãe que você sabe que está precisando de uma ajuda, que precisa de uma orientação. E se você mora na cidade de Socorro, São Paulo, você pode se inscrever no CRAS, na Rua João Leonardelli. Vamos colocar nos comentários o número certinho, o endereço, Sim. né? Para vocês poderem participar desse grupo. Falar com quem entende, com quem se preparou para falar com vocês, Sim. né? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Mas eu desligo lá. E a gente quer agradecer a vocês pela Isso, pela oportunidade oportunidade, viu, de Fabi? falar com Primeiro vocês. de rever você. Pois é. Quando eu descobri que a Fabi era Fabi, O resultado ali, ó. Tá vendo? tá vendo aqui, ó. Então, Isso. que seja o primeiro de outros, Com né? certeza. Outros certeza. encontros. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. viu? Beijo. Se Obrigada a quiser vocês. despedir, mandar beijo, fica à vontade. Eu vou fazer o tradicional, que eu vou lá desligar. Tá bom. Desligue.